Oi, turma. Então, vamos dar sequência nas nossas aulas. A sequência dessa semana, vamos falar da farmacologia dos anti-inflamatórios não esteroidais e dos esteroidais. Hoje, vamos falar dos AINES, né, são os anti-inflamatórios não esteroidais. Então, nossos objetivos, vamos falar sobre o processo inflamatório, o mecanismo de ação. Esse processo inflamatório é para a gente entender tanto do anti-inflamatórios não esteroidais como os esteroidais. As propriedades dos AINES, história farmacocinética, classificação farmacológica e os principais AINES e suas aplicações na medicina veterinária. Então, a gente tem que entender um pouquinho do processo inflamatório, tá? Então, qualquer estímulo, tá, que seja de natureza química, física ou mecânica, é capaz de gerar um processo inflamatório no organismo, tá? Que pode ser extenso ou não, e vai causar uma produção de mediadores químicos que terão sua ação centrada principalmente sobre eventos vasculares e celulares. Claro que esse processo é fisiológico, tá? Que é para curar aquele dano causado pela lesão, tá? O processo inflamatório, ele vai ser classificado com base, né, nos parâmetros citológicos e sintomáticos que vão variando progressivamente com o passar do tempo. Então, com o passar do tempo, através do tempo do processo inflamatório, a gente classifica, tá? Quando é de curta duração, ele vai se chamar um processo inflamatório agudo, e quando já tem perda da função e pode perdurar por mais, né, um período mais prolongado, a gente chama de processo inflamatório crônico, tá? Então, as lesões, todos eles vão causar esses sinais cardinais do processo inflamatório. Então, quando é agudo, os sinais cardeais da inflamação vai ser a dor, o edema, o rubor e o calor, tá? E aí, quando há perda da função, já é um processo inflamatório crônico, tá? Que aí vai variar de acordo com os tipos de mediadores celulares e humorais envolvidos no crônico, tá? As modificações decorrentes da liberação de mediadores químicos levam ao entumecimento tecidual, devido ao extravasamento das proteínas plasmáticas, com consequências que têm como principal objetivo debelar o agente causador da lesão, bem como também reparar o tecido lesionado. Então, por isso que forma aquele edema, tá? O edema vai ser essa quantidade de líquido, né? Essa tumescência e quantidade de líquido ali na lesão, tá? E aí, dos mediadores químicos, nós vamos ter os tissulares, tá? Que são aminas vasoativas, o eicosanoides, citocinas radicais livres, superóxidos, óxido nítrico e neuropeptídeo, e de origem plasmática, os sistemas de coagulação e de complemento e das cininas, tá? Podendo, né, esses daí, o principal, dentro desses mediadores químicos, o mais estudado até hoje são os eicosanoides. Aqui o termo eicosanoide refere-se a lipídios insaturados, tá, derivados da cisão do ácido araquidônico a partir de enzimas específicas. Lembre aí, ácido araquidônico, que nós vamos falar mais sobre isso. E ele é o principal, assim, causador. Não, o principal para a gente entender o mecanismo de ação do processo inflamatório e o mecanismo de ação dos nossos anti-inflamatórios, tá? Então, assim, ao contrário da histamina, está difícil hoje de sair esse nome. Eugazanoides, desculpa, não são pré-formados no tecido, sendo a produção vinculada a uma série de estímulos, tá? E aí, o que acontece? Assim que uma lesão de qualquer que danifica as membranas de diferentes células do organismo, vão liberar frações de fosfolipídios.
tá? Esses fosfolipídios são denominados os ácidos araquidônicos. Através da ação, ação enzimática da fosfolipase A2, tá? Que essa fosfolipase, no estado não ativado, encontra-se em forma esterificada, ligada à membrana celular. O ácido araquidônico, quando liberado, não tem ação inflamatória, tá? Ele não é inflamatório. Mas os produtos de degradação, formados através de enzimas, que aí são denominadas de ciclooxigenase, que são as COX, e a lipoxigenase, que é a LO, ou LO, são mediadores fundamentais que aí vão desenvolver o processo inflamatório, tá? Então, eu já vou falar de novo sobre o ácido araquidônico. Então, resumindo lá, quando é agudo, né, vai até a perda da função, e na perda da função já entra como crônico. E no crônico a gente vai ter a perda da função e mediadores celulares e humorais. Então, vamos lá, agora para vocês entenderem o que eu estava explicando sobre os fosfolipídios, né, e a fosfolipase. Tá, então, nós temos uma lesão, aí vai acontecer, vai liberar, né, a enzima fosfolipase, que vai o ácido araquidônico. O ácido araquidônico vai ter uma quebra, e aí vai originar o COX, né, que é a ciclooxigenase, e a lipo, né, que é a lipoxigenase. Depois a COX, ela vai originar a prostaglandina e protaiciclinas também. E tromboxanas, a prostaglandina, ela cria esses três que está aqui embaixo, né? PG, prostaglandina, D, E e F, a prostaciclinas e os tromboxanos, tá? E aí, a lipooxigenase vai dar origem aos leucotrienos. Tá? Então, durante esse processo, as diferentes vias enzimáticas vão gerar radicais livres. E aí vem, desse daqui é o que vai gerar o eritema, o calor e o edema. Então, o processo inflamatório em si vem aqui das prostaglandinas, ou seja, o ácido araquidônico, a ciclooxigenase, prostaglandinas, leva ao processo inflamatório. Certo? Então, assim, a quebra do ácido araquidônico, tá, pelas COX, vai originar essas prostaglandinas, vamos repetir, e as prostaciclinas, daí vai degradar, né, nessa D, nessa E e nessa F, na prostaciclina e no tromboxano A2, também no tromboxano B, também pode estar levando. E aí, isso que a gente vai, é o principal que a gente vai ver na inflamação. Qual vai ser meu mecanismo de ação do AINES? O que vocês acham? Onde seria interessante o anti-inflamatório não esteroidal funcionar, né? Na ciclooxigenase. Bloqueando a ciclooxigenase, não há inflamação, correto? Porque vai ter a quebra desse processo, então não vai formar prostaglandina, consequentemente, não vai ter o edema, o calor, tá? E o eritema. Só que qual é o problema disso tudo?
O problema é a função, ou são as funções das prostaglandinas. Então, assim, as prostaglandinas, principalmente a E e a I, ela tem um papel fundamental, essencial, na produção, na proteção da mucosa gástrica, tá? Então, elas são largamente COX-1 dependente, tá? Então, assim, quando eu corto lá a COX, eu também vou estar reduzindo esse mucocitoprotetor, que naturalmente é criado fisiologicamente, certo? Então, quando eu bloqueio, eu também vou estar bloqueando isso. Então, assim, qual é a função da prostaglandina? Diminuir o volume, a acidez e o conteúdo de pepsina das secreções gástricas, estimulam a secreção de bicarbonato pelas células epiteliais, produzem vasodilatação na mucosa gástrica, aumentam a produção de muco no estômago e no intestino delgado, estimulam a renovação e o reparo das células epiteliais gastrointestinais e aumentam o movimento da água e de eletrólitos no intestino delgado. Tá? Então, mais uma vez, quando eu bloqueio a COX, eu causo redução disso, tá? E aí pode levar a úlceras peptídicas. Também, outra função das prostaglandinas, e aí no caso vai ser as tromboxanas principalmente, é na agregação plaquetária, tá? Então, como que vai funcionar esse mecanismo de ação? Quando eu bloqueio a tromboxano, eu posso aumentar, tá aumentando o tempo de coagulação. Tá? Então, eu aumento esse tempo de coagulação, não quer dizer que eu vou, que vai, como o pessoal fala, né? Falava muito, afinar o sangue, não sei o que, não. Vai estar aumentando o tempo de coagulação. Esse até é um fator que acabam utilizando alguns anti-inflamatórios não esteroidais nessa intenção mesmo, de que ele causa esse aumento, né, da agregação plaquetária, então a pessoa, né, mais principalmente humanos, né, fica como um anticoagulante, só que é um anti-inflamatório não esteroidal. Só que aí, com isso, tem que ter cuidado, né, principalmente em risco de úlceras gástricas, né, porque acaba usando por bastante tempo esse anti-inflamatório. Tá? Então, assim, o tempo, tá? Então, acabam usando para trombose, para isquemia e para insuficiência arterial, os anti-inflamatórios, tá? Alterações do endotélio, do balanço dos fatores, vasoconstritores e vasodilatadores. Então, o prolongamento do tempo vai ser pela produção do tromboxano nas plaquetas, que ocorre depois da administração do anti-inflamatório não esteroidal. Tá? Então, assim, o tromboxano, ele é um potente vasoconstritor e indutor da agregação plaquetária. E a redução na vasoconstrição e na agregação plaquetária pode ser prejudicial em pacientes que já estão com tendência a sangramento, ou complicar alguns procedimentos cirúrgicos, tá? Então, lembra lá daquele esqueminha do slide anterior? Vocês lembram por qual meio é que eu bloqueio, né, o tromboxano, a formação do tromboxano? É através da inibição COX, tá? E aí a gente sabe que a COX, ela não é só uma COX, ela tem até 3 tipos. O terceiro tipo ainda não está muito exemplificado na literatura, mas a COX-1 e 2, sim. Então, a COX-1, ela vai causar esse bloqueio, principalmente na produção do tromboxano.
tá? É balanceado na inibição do COX-2 nas células endoteliais. Que aí, na COX-2, bloqueia menos o tromboxano. Então, os AINES, que são COX-1, eles vão causar mais, né, risco de aumento do prolongamento da coagulação do que os COX-2, tá? Mais na frente vão entender. Quando é que pode usar na veterinária? Então, equinos, por exemplo, tem algumas alterações que é bom aumentar a coagulação para evitar, por exemplo, trombose mesmo, até laminite. Então, faz o uso, né, de anti-inflamatório não esteroidário que aumente o tempo de coagulação, tá? Usualmente querendo mesmo que ocorra isso, né? Efeito renal. Então, ele também causa essa toxicidade renal. Ele, como é que age, né? O problema do AINES é que ele reduz o fluxo sanguíneo renal e a taxa de filtração glomerular, tá? Inibindo a síntese de proteína, né, das prostaglandinas. Então, a prostaglandina, ela mantém a taxa de filtração glomerular e o fluxo sanguíneo lá do rim. Quando eu começo a bloquear a prostaglandina, eu também vou estar reduzindo. Então, isso aí, tá, revelou, né, que tanto da COX-1 como 2 vão estar envolvidas na manutenção do fluxo sanguíneo renal por meio das suas ações vasodilatadoras, tá? Então, assim, eu vou administrar os anti-inflamatórios em animais saudáveis, bem hidratados, que não estejam com alterações renais, porque eu posso estar levando essa toxicidade renal grave. Se o animal, por exemplo, está com hipovolemia, ou já tem retenção de sódio, quando eu administro um AINES, a toxicidade vai ser pior ainda para esse paciente, tá? Então, tipo assim, a toxicidade renal em um cão com volume sanguíneo reduzido é mais forte, né, do que no animal que vai estar tratado bem, a volemia boa, né? Então, a gente tem que estar avaliando. Esses animais que eles têm que tomar anti-inflamatórios não esteroidais por muito tempo, tem que estar sempre fazendo avaliação renal deles, mesmo os adultos saudáveis e tal, certo? Então, o aumento da produção da prostaglandina na arteríola aferente renal causa uma vasodilatação e manutenção da taxa glomerular. Aí, vamos lá, ações também. Eu vou falar do mecanismo de ação mais exemplificado mais na frente. Mas outra ação das prostaglandinas é a manutenção, né, da nossa temperatura, que aí, no caso, na febre, né, a prostaglandina vai agir no hipotálamo, e também na dor, que é através da prostaglandina E e na I. Tá? Então, elas que são responsáveis pela dor, para a dor fisiológica, né? Porque a gente precisa ter uma dor fisiológica, que é de proteção. Então, vocês já devem ter visto que há pessoas que têm uma doença que não sentem dor e elas quebram o braço, vivem machucadas, uma loucura, porque elas não sentem dor, então, quando vê, já está lesionada, né? Então, a gente precisa. Então, eu vou pegar lá no calor, eu preciso ter a dor para eu tirar e não lesionar minha pele. Aí vocês vão entender como é o mecanismo, certo? Então, vamos lá. Em relação ao mecanismo de ação e a seletividade dos anti-inflamatórios não esteroidais. A gente sabe que há vários anti-inflamatórios não esteroidais, e aí a gente tem que são diferentes através da sua seletividade COX, como eu falei para vocês. Tem COX-1, tem COX-2 e tem a COX-3 dentro da ciclooxigenase. Tá, e aí, a ciclooxigenase 1 e 2,
A principal da 1, da COX-1, é constitutiva. E a 2 é realmente inflamatória. Como sabe-se que quando faz o bloqueio da COX-1 pode causar mais reações adversas, começaram, né, o estudo para ir causando essa seletividade, para ver fármacos que causassem mais seletividade a COX-2 para causar menos efeitos adversos que quando é bloqueada a COX-1 também. Tá? Como, por exemplo, os efeitos gastrointestinais, que são os mais proeminentes no bloqueio da COX-1, e o da agregação plaquetária também. Então, a COX-1 constitutiva, ela vai estar lá, atuando na mucosa do adenal, plaquetas, útero, renal, rins e sistema nervoso central. A COX-2, ela pode ser constitutiva e indutiva também. Então, ela que vai formar lá os macrófagos, linfócitos e o endotélio, mas também ela tem função renal também, do sistema nervoso central. Então, quando eu bloqueio, então a gente vai ter fármacos, quando eu bloqueio o COX-1, efeitos adversos maiores. Quando eu bloqueio o COX-2, propriedades inflamatórias. Então, eu vou preferir fármacos que causem maior seletividade COX-2, que vão causar menos efeitos adversos. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Quando eu tenho fármacos que bloqueiam COX-2 e COX-1, eu tenho uma ação inflamatória, mas também vou ter efeitos adversos. Quando eu tenho que bloquear só COX-1, aí lascou, né? Mais efeitos adversos do que propriedades inflamatórias propriamente ditas. Então, a ação dos AINES, eles têm ação tanto antipirética, analgésica e anti-inflamatória. A antipirética, tá, vai ser a ação da regulação, né, da térmica via hipotalâmica. Então, é como se eles reajustassem nosso termostato, através, né, da inibição das prostaglandinas de ação hipotalâmica, que é a prostaglandina E2. Tá? Então, é dessa forma que os nossos anti-inflamatórios não esteroidais agem naquela ação antipirética, né, que é para reduzir a febre. Porque a gente sabe, né, que quando o animal está com febre, né, ou até a gente mesmo, o que a gente usa? Dipirona. Dipirona é um anti-inflamatório não esteroidal. Tá? Então, eu não estou com inflamação, né, a febre pode ser, né, tem que saber qual é a causa da febre, porque também não tirar o agente causador da febre, você vai estar mascarando ali, e aí pode até piorar a situação e causar uma sepse, né, se for o caso, se for uma infecção. Como é que age? Então, no mecanismo de ação, houve uma lesão, aí vai ter a produção de citocinas inflamatórias, né, que são as interleucinas 1 e 8, vai aumentar a síntese de prostaglandina no hipotálamo, aí o hipotálamo vai mandar mensagem lá e estimular, aumentar a temperatura, tá? É dessa forma que causa nosso aumento da temperatura. Nosso anti-inflamatório, ele vai agir aqui, na PGE, na síntese de prostaglandina no hipotálamo. Então, quando ele bloqueia ali, não vai ter aumento da temperatura, ou vai reduzir aquele aumento que já teve, né, da temperatura. A ação analgésica da prostaglandina é também a ação analgésica dos anti-inflamatórios. É também através da diminuição da prostaglandina que vai sensibilizar os nossos receptores. Então, a prostaglandina, a gente sabe que ela
também sensibiliza os nossos receptores, e aí faz com que cause a dor. Só que a ação analgésica do anti-inflamatório não esteroidal vai ser só para grau dores, né, leves, de grau leve a moderado. Então, uma dor severa, o anti-inflamatório não esteroidal não vai ter propriedade analgésica, porque o mecanismo de ação de uma dor severa é através de outro, tá? O que você pode fazer para melhorar a ação é associar um anti-inflamatório não esteroidal com outro analgésico mais potente, porque aí o anti-inflamatório entra na prostaglandina, né, e sensibiliza ela, e o outro analgésico vai no outro mecanismo de ação que vocês já devem ter visto na outra aula de fármaco 1. Então, a ação analgésica dos anti-inflamatórios não esteroidais, ela tem é longa a explicação, tá? Mas tem alguns trabalhos que confirmam que quando eu faço o anti-inflamatório não esteroidal antes da ação dolorosa, eu bloqueio essa liberação da prostaglandina, tá? E aí não ocorre essa despolarização neuronal causando a dor, tá? Então, assim, depois que teve a lesão, é só para dor leve e moderada. Antes de ter a lesão, pode até para despolarização neuronal. Então, mas como é que eu vou aplicar anti-inflamatório antes da lesão? Em pré-cirúrgicos. Então, por exemplo, uma cirurgia de orquiectomia, castração de macho. O animal chegou lá, ele não tem dor, ele nem teve, né, a lesão. Mas a cirurgia vai causar a lesão. Ele anestesiado, ele vai ter essa lesão. A anestesia não vai fazer analgesia, né? Então, eu posso fazer antes do procedimento cirúrgico a aplicação do anti-inflamatório, pensando na analgesia também pós-operatória, porque foi antes do procedimento cirúrgico, antes da lesão, eu vou bloquear já a liberação das prostaglandinas. Deu para entender? Só que tem outra história, né? Que eu vou dizer que é história mesmo, porque muitos médicos veterinários acham que acontece mesmo e outros não, e na pesquisa, alguns trabalhos já mostraram que não, mas tem alguns trabalhos que já mostraram que também pode fazer. Mas o quê? O aumento do tempo de sangramento. Então, eu posso fazer antes, pensando na analgesia, mas pode ser que esse animal tenha mais risco de sangramento do que se eu fizer depois. Entendidos? A ação anti-inflamatória, vocês já sabem, né, que vai reduzir lá vasodilatação, edema e dor, e reduzem os sinais cardinais da inflamação. Tá? Fase inicial, então vai ter o ácido araquidônico, né, vai liberar COX-1, as prostaglandinas G e 1. Eu vou bloquear o COX-1. Fase tardia da lesão, já tem as citocinas, COX-2, prostaglandina E e I. Tá, e aí, eu bloqueio a COX-2. Então, vai ter fármacos, vai bloquear COX-1, então indicado para principalmente a fase inicial, mas a fase mais tardia é melhor que tenham fármacos que bloqueiem COX-2, ou COX-2 e 1. Então, falando um pouquinho da história, resumindo, os anti-inflamatórios neoesteroidais estão com a gente há muitos anos, né? Então, desde a aspirina em 1900. Daí, ela causava muita gastrite, aí agregação plaquetária, aumento, né, do tempo de coagulação. Então, com isso, foi tentando criar, olha só, ficaram 50 anos para vir os novos fármacos anti-inflamatórios não esteroidais, tá?
E aí, até que nos dias atuais, nós temos os inibidores específicos da COX-2. Por quê? Primeiro era COX, todas as COX, ou COX-1 mais COX-1, depois COX-2 e 1, e agora a gente tem o próprio COX-2, tá? Que são os coxíbeis, que a gente fala, mais caros, mas causam menos efeito adverso. Então, ela tem ampla variedade de características, são ácidos orgânicos fracos, o metabolismo se dá principalmente pelo fígado, eliminação renal, liga-se altamente à albumina plasmática, cerca de 98%. Então, bastante importante, o animal está com as proteínas plasmáticas ideais para a sua administração. Classificação, então a gente tem quanto a semelhança química, nós temos os ácidos salicílicos, acéticos, propiônicos, sulfonas, enólicos e fenânicos. Seletividade isoforma COX, os não seletivos COX-1 e 2 e o preferencialmente COX-2. Quanto à meia-vida plasmática, temos baixa meia-vida plasmática, intermediária e longa. Os derivados dos ácidos carboxílicos, a gente tem os salicilatos, ácidos acéticos, ácido propiônico, não vou ficar lendo todos, tá, gente? Dos enólicos, pirazolonas, oxicam. Seletivos COX-2 para aminofenol. Inibitório da COX com fraca ação inflamatória, e temos os outros tipos de anti-inflamatórios não esteroidais. Da seletividade da isoforma COX, o COX-1, seletivos COX-1, cetoprofeno, aspirina, naproxeno, ibuprofeno e fenoprofeno. COX-1 e 2, o piroxicam, e sulindac e o glicofenaco. Aí nós temos também, que são melhores do que o piroxicam, por exemplo, a nimesulida, meloxicam e entodolac. Seletivos COX-2, o robencoxib, firocoxib, celecoxib, tá? Altamente seletivo COX-2, os outros são seletivo COX-2, mas também são 1, mas é mais 2 do que 1. Os AINES de primeira geração, então, foram os inibidores não seletivos. Então, ácido acetil salicílico, dipirona, ibuprofeno, cetoprofeno e fenilbutazona. Que o AS e a dipirona, hoje em dia, são considerados AINES atípicos, tá? Esses fármacos aí, a gente tem que ter bastante cautela no uso em gatos. Mais uma vez eu falando do gato, né? Por conta da deficiência relativa do ácido glicurônico. E é necessário para a biotransformação desses fármacos e eliminação, tá? Então, o risco no gato, maior risco de intoxicação por esses AINES, por conta do metabolismo hepático, tá? Então, aí pode causar inativação do AS do paracetamol, ele precisa ser conjugado no ácido glicurônico e depois catalisado por uridinoadenal disfosfato glicuronil transferase, por essa enzima que aí vai causar metabolismo. No gato deficiente, o que acontece? Fica muito fármaco livre. Fármaco livre, e aí causando bloqueio COX-1, principalmente. Então, aí você já imagina, né? Aumento do tempo de coagulação demais, aí o gato começa a ter hemorragias, tá? Então, ele defeca sangue, ele pode vomitar sangue, tá aí, vômitos, porque pode causar úlceras gástricas, daí a úlcera com aumento da agregação plaquetária, faz com que as úlceras sejam hemorrágicas, e aí o gato vem a óbito por choque hipovolêmico. Então, e a gente é bem comum, viu, gente? O dono fala, eu achava que ele estava quente, eu dei uma AS pro gato. Pode dar AS pro gato? Pode, mas tem a dose
e o tempo de administração. Então, se eu não me engano, eu não vou estar chutando aqui, posso ver depois para vocês. Mas, se eu não me engano, era de 48 horas, a cada 48 horas, uma dosezinha assim, bem baixa, tá? Mas a gente nem usa, acaba evitando, né, nos gatos. Então, a gente tem, né, os efeitos terapêuticos. Então, ação anti-inflamatória moderada, analgésico moderado, antipirético e antitrombótico. Os efeitos adversos, irritação gástrica, erosão gástrica, sangramentos, lesão renal, eventos cardiovasculares. Os de segunda geração são os COX-1 e 2, né? Eles são seletivos para os dois. Só que mais para 2 do que 1, mas também acaba indo para um pouquinho. Ação anti-inflamatória moderada, analgésico moderado, também antipirético, os efeitos adversos, lesão renal, e também pode causar eventos cardiovasculares. Os COX-2, então, vantagem, menor potencial o serogênico, animais com lesões gastrointestinais a gente pode utilizar, tá? E também é bastante utilizado em osteoartrite, porque geralmente o animal com osteoartrite vai ter que tomar um anti-inflamatório por bastante tempo. Então, são mais indicados esses porque causam menos lesões. Menos lesões, né? Tá? Porque não vai bloquear lá a COX-1. Mas ele ainda tem risco de lesão renal, o custo que é caro. Eles falam de infarto do miocárdio, pode causar vômito, diarreia, inapetência, principalmente o firocoxíleo. Mas esses vômitos, diarreia, inapetência é dose dependente. Então, lógico que se utilizar uma dose maior, pode ocorrer, tá? E aí você regula a dose para menor. Outros efeitos adversos. Então, ali tem, né, eu já falei, toxicidade renal, por causa da redução lá do fluxo sanguíneo renal. Também pode causar uma hepatotoxicidade, que é principalmente o carprofeno, fenilbutazona e paracetamol. Aí, na hematologia e hemostasia, por causa, né, da inibição da produção do tromboxano, então, prolongamento do tempo de sangramento. E aí, tem a lesão à cartilagem articular, pela alteração da síntese de proteoglicanos, principalmente a aspirina, ibuprofeno e naproxeno. O que acontece? A administração crônica, né, do anti-inflamatório não esteroidal pode piorar a degeneração da cartilagem em animais com osteoartrite por meio de alterações da síntese dos proteoglicanos. Ainda não está claro na literatura a dose que faz com que isso ocorra, né? Então, não sabe ainda. Mas, esses daí, nos modelos experimentais, tá, de caninos, principalmente, eles viram que causam esse tipo de degeneração. O meloxicam também não parece afetar a síntese do proteoglicanos na cartilagem, quando feito, né, os estudos feitos in vitro, mas aí não sabe assim, em vivo. Mas o carprofeno também, ele altera o metabolismo dos condrócitos, mas somente na presença no líquido sinovial, em altas concentrações. Tá? Então, assim, não tem muitos estudos, mas sabe que pode causar essa lesão, principalmente os COX-1, né? Os principais AINES. Então, nós teremos, primeiro, para utilizar, bom senso, que tem que ter na sua utilização. Então, prevenir e tratar dor pós-operatória, utilizado em casos de edema, inflamação e desordens musculoesqueléticas. Prevenir e tratar na dor pós-operatória, muitas vezes só precisa de uma dose, tá? No pós-operatório, uma dose, pronto, para reduzir ali aquele edema, aquela formação do rubor, e acabou, não precisa ficar dando por vários dias. Os inibidores não seletivos, COX-2,
não utilizar por mais de 3 dias, tá? Para evitar, né, as lesões gástricas. E sempre manter o paciente bem hidratado, pensando lá nos riscos de lesões renais. Então, evitar o uso com outros fármacos que também são nefrotóxicos, por exemplo, tem muitos antibióticos que são, então a gente evita associar um com o outro. Evitar em fêmeas gestantes e ter cautela e cuidado tanto em pacientes idosos como nos filhotes. O ácido acetil salicílico, então, vai ser para analgesia, dor leve a moderada, antipirético e efeito antitrombótico. Então, a meia-vida em cada espécie, aí a meia-vida no gato, 38 horas. Nos equinos é utilizado para uveites, doenças naviculares, trombose, mas tem baixa potência analgésica, e é mais efeito antitrombótico e antipirético. Ele tem inibição COX e da lipoxigenase. A lipoxigenase só quando feita em altas doses. As propriedades anti-inflamatórias: analgésica, antipirética e inibição também da agregação plaquetária. Ele tem de 50% a 70% ligação a proteínas plasmáticas, diferença entre espécies que eu já falei, e aí a gente tem que lembrar lá da biotransformação no gato, como eu falei para vocês lá, 48 horas, né? E aí o paciente pode ter depressão, anorexia, hemorragia gástrica, vômito, anemia, hepatite, taquipneia e febre. Utilização clínica, então, de dor leve a moderada, pele, dentes ou sistema musculoesquelético. No equino, uveites, prevenção à trombose, laminite, doença intravascular disseminada. No homem, utiliza para tromboembolismo, então, para inibir a agregação plaquetária. Altas doses causam acetilação irreversível da COX, inibe a síntese de tromboxano, aumento do tempo de sangramento. Ação da agregação plaquetária, nova produção de plaquetas só depois de 8 a 10 dias. Então, os efeitos adversos: distúrbios e mal-estar no estômago pela acidez. Crônicos: úlceras do estômago, do duodeno, sangramento crônico do trato gastrointestinal e anemia por déficit de ferro devido ao sangramento crônico. O diclofenaco. Então, tem uma alta potência anti-inflamatória analgésica, tá? Mas ele tem uma ação ulcerogênica do que o ácido acetil salicílico. Ação condroprotetora, uso restrito em cães, porque pode causar sangramento gástrico, e associação de substâncias de outras pode causar, a gente associa para fornecer o óxido nítrico e manter o fluxo gástrico. Então, para evitar esse problema gástrico, sempre associa com o protetor gástrico, né? Temos o nitrofenaco, que tem menor ação ulcerogênica, mas o mesmo potencial, e o entodolaco é utilizado em osteoartrite em cães, mas tem esses efeitos colaterais, que é perda de peso, diarreia, fezes sanguinolenta e pode causar hipoproteinemia. Os ácidos propiônicos. Os ácidos propiônicos, teremos ibuprofeno, tá? Aí vai inibir de forma irreversível COX-1 e 2, na mesma proporção, inibe ativação e agregação de neutrófilos e liberação das enzimas lisossomais, do processo inflamatório agudo, semelhante à fenilbutazona. Bovinos, utilizado para choque endotóxicos e mastite, analgesia pós-cirúrgica e processos inflamatórios. Em pequenos animais não é tão indicado por causa dos problemas que ele causa, gastrointestinais e nefrotoxicidade. Em humano nós temos o uso oral e também em gel. Tá? Aí nós temos o flubiprofeno, que é 10 vezes mais potente que o ibuprofeno, utilizado para tratamento oftálmico,
tá? Que é de uso tóxico, mas ele é fetotóxico. O suprofeno, semelhante ao fulviprofeno, que é também utilizado para oftálmica. Naproxeno, autorizado para uso na medicina veterinária, ação antipirética, analgésica e anti-inflamatória potentes. Para equinos, utilizado principalmente em miosites. Menos efeito serogênico que o ácido acetilsalicílico. Tá? Meia-vida em suínos e equinos de 5 a 6 horas, em cães de 35 a 74 horas. E ele faz o ciclo enterohepático. Muito ruim, então, efeitos colaterais severos, pode causar fotossensibilização, formação de radicais livres e piora os quadros condodegenerativos. Tá? Então, evita-se em cães. Carprofeno, ele já tem uma grande eficácia para procedimentos ortopédicos em tecidos moles em cães e gatos. Hepatotoxicidade tem sido relatada como efeito adverso, mas é também dose dependente. Então, quanto maiores doses, mais riscos. Analgésico, como pré e pós-operatório em cães e gatos. Em bovino pode ser utilizado em doenças respiratórias e nos equinos em desordens osteomusculares. O carprofeno, nos Estados Unidos, aprovação em equinos e cães, analgesia cirúrgica e osteoartrite, meia-vida de 8 a 12 horas e no equino 22 e no bovino 30. Também ele tem ação anti-edematosa e analgésica, fraca inibição enzimática por ação por outras vias, aí vai causar menos efeitos colaterais, com isso melhor segurança. No gato a gente utiliza dose única, tá? E aí porque pode provocar hepatotoxicidade aguda. Cetoprofeno. Cães e gatos, dores agudas, leves a moderada, indicado no pré e no pós-operatório, mínimos efeitos indesejáveis quando aplicado em curto período, efeitos ulcerogênicos, melhor que a aspirina, né, que é o ácido acetilsalicílico, pior que o Melox e o carprofeno. Cetoprofeno tem a injetável, e aí nós temos bloqueio das respostas celulares e vasculares. Ele é menos ulcerogênico que o flunixin e a fenilbutazona, duração até 5 dias, analgesia 50 a 100 vezes mais potente que a fenilbutazona. Então, utilizado em equinos para alterações musculoesqueléticas e cólicas, tá? Uso também em articulações, e aí, quando associado a óxido nítrico, diminui os efeitos colaterais. A dipirona. A dipirona, eu falei que é um anti-inflamatório não atípico, tá? Então, ela é desprovida de ação anti-inflamatória. Ela é indicada para dor visceral a moderada, baixo custo e boa atividade antitérmica e não possui efeitos ulcerogênicos, nefrotóxicos e hepatotóxicos. Paracetamol. Boa ação antitérmica, analgésica mais baixa anti-inflamatória, toxicidade importante a nível hepático e em felinos é contraindicado. Meloxicam. Então, excelente atividade analgésica, tanto para dores crônicas em tecidos moles, como do sistema musculoesquelético. Utilizado para analgesia pré e pós-operatórias, de cirurgias ortopédicas ou em qualquer outro tecido. A administração crônica pode promover erosões gástricas leve a moderada e possui atividade antitromboxana. Então, ele é inibidor do tromboxano e da prostaglandina, mas é preferencialmente COX-2, mas ele também é COX-1, tá? Então, nós vamos utilizar alterações musculoesqueléticas, condroprotetor e cirurgias pré-cirúrgico e pós-cirúrgicos, cirurgias ortopédicas. Altas doses causa ulcerador adenal, peritonite, pode ter hepatotóxico e aí levar a óbito. Piroxicam, tá? Tem ação anti-inflamatória longa,
e é dose única, utilizada dose única. Inibe a ativação e agregação de neutrófilos e enzimas lisossomais, inibição irreversível COX-1, 30 vezes mais, e COX-2 também, tá? Contraindicado em gatos. Fenilbutazona, amplamente, né, utilizado em equinos, nas desordens musculoesqueléticas e pós-operatório imediato. Intravenoso, total, porque seu pH é extremamente ácido, tanto que se você tá na hora da aplicação a extravasamento, causa necrose da região ali. Então tem que ter muito cuidado na hora de aplicar. Diminui a dor e a decorrência de claudicações também em equinos. Tá, então, desde 1950, é utilizado para inflamações ósseas, de articulação, claudicação, cólicas agudas e afecções do tecido mole, e ele tem um baixo custo. Diminuição da síntese de glicosaminoglicanos, então tem uma ação controdegenerativa, tá? Daí ele tem esse problema no uso a longo prazo. No cão, né, não é utilizado, tá? Mas não é que não possa utilizar, né? Mas não é muito indicado. Eles têm também uma ação antioxidante e inibição irreversível da COX, alta ligação às proteínas, tá? Via oral, a administração, a absorção vai ser mais lenta, tá? E aí pode causar úlceras. Intramuscular, retardo na absorção e dor. E aí perivascular, flebite e necrose. Efeitos colaterais, então, distúrbio do tegumento, discrasias sanguíneas, hepato e nefrotoxicidade, aumento da reabsorção de sódio e cloretos. Então, contraindicado em pacientes nefrohepatopatas e cardiopatas. Contraindicado em felinos. Pôneis, via oral, absorção deficiente. Flunixin meglumine, dor visceral em equinos, pode ser usado até 10 dias. Usado em cães por 2 ou 3 dias. Usado como anti-endotoxêmico em doses reduzidas no choque endotoxêmico. Usado associado a antibiótico em bovinos com pneumonia e mastite. Tá? Aqui é o famoso Banamine. Tá? Então, ele foi aprovado pela FDA, né? Pelo via oral ou injetável. Equinos, graduação analgésica e anti-inflamatório, então é bastante usado para cólica e distúrbios musculoesqueléticos, mas mascara, né? Aí há uma falsa recuperação, porque mascara o que realmente o animal tem. Para choque endotóxico também pode utilizar, mas com cautela, principalmente mais é realizado no início da terapia. Endotoxina, endotoxemia, porque ele reduz, né, as prostaglandinas e os tombroxanos, tá? Daí ele vai inibir a produção dos eucosanoides, sem mascarar os sinais clínicos. A ação inflamatória é 4 vezes maior que a fenilbutazona. Entodolac, então, tratamento da dor e inflamação associada à osteoartrites, boa tolerância gástrica, mas pode ocorrer ceratoconjuntivite seca após 8 a 9 meses do uso. Então, muito tempo usando para causar. Firocoxib. Em cães, não ocasionou efeito após 28 dias da sua administração, nenhum efeito adverso. Altamente efetivo para controle da dor e inflamação associada à osteoartrite. E raros efeitos adversos. Então, assim, qual AINES eu vou utilizar depois de tantos AINES que foi falado? Depende, né, do cada caso e do paciente, obviamente. Mas carprofeno, para perioperatório e tratamento prolongado, o firocoxib perioperatório, tratamento prolongado, posso usar. O Melox, boa analgesia para tratamento prolongado, não utilizado, tá? Essa dose aí é para tratamentos agudos.
Cetoprofeno, boa analgesia, tratamento curto, avaliar o efeito de doses baixas para uso prolongado. Então, há alguns trabalhos da dose de cetoprofeno bem baixinha, que causa analgesia e pode usar prolongamento por tempo maior, sem causar danos. Flunixin, única dose ou no máximo 3 dias, via oral. Outros AINES. Então, a gente tem o dimetil sulfóxido, que é o DMSO. É um subproduto processado de madeira e do petróleo. O mecanismo de ação vai ser remoção dos radicais livres do foco inflamatório e também vai inibir a migração leucocitária. A ação analgésica é porque ele deprime a condução nervosa aferente. Também inibe a agregação plaquetária e atividade antimicrobiana. As reações comuns é eritema, porido e desidratação local. O superóxido dismutase, então, remoção de, como falei, de radicais livres, tem sido utilizado em lesões de cartilagem, normalmente se faz aplicação intraarticular também, melhora a qualidade do líquido sinovial. Os glicosaminoglicanos. Tá, então, a gente vai ter os poli- e monossulfatados, o ácido hialurônico e o polissulfato de pentosa. Ele também vai inibir radicais livres, enzimas leucocitárias e metalproteinases, que é o formador da matriz cartilaginosa. Desculpa. Daí a gente tem o sulfato de condroitina, que é o mais seguro. A ação anti-inflamatória é a inibição da metaloproteinase e estimula a síntese de colágenos e de glicosaminoglicanos. Também ele estimula a formação do ácido hialurônico fisiologicamente. Quando aplicado IV, melhora a viscosidade e fluidez do líquido sinovial. O nimesulide, ele é inibidor COX-2 preferencial, utilizado em cães e gatos, poucos efeitos gástricos e renais, a indicação também é osteoartrites, mas pode ser hepatotóxico para cães e gatos, dose dependente, tá? Então, doses maiores vai causar esse efeito hepatotóxico. Então, final, a dose tem que ser apropriada, tá? Para menos, quanto dose mais altas, mais efeitos adversos. Administrar a dose eficaz mínima, tá? Principalmente em filhotes idosos, obter o perfil bioquímico e de urina. Em pacientes crônicos, obter controle de rotina e perfis bioquímicos, mensalmente ou a cada tanto tempo, isso aí depende do clínico. Administrar protetores gástricos, fornecer hidratação suficiente para pacientes de cirurgia. Então, durante o procedimento cirúrgico, importante fazer também a fluidoterapia correta para aquele paciente que vai estar recebendo o seu anti-inflamatório não esteroidal, tanto pré, né, como pós-cirúrgico. Eu espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, então já podem estar me mandando ali por e-mail, por mensagem. E aí, na sequência, nós falaremos dos anti-inflamatórios esteroidais. Obrigada, gente. Fique com Deus.